Êxodo, capítulo 12, versículo de número 37. Você já achou? Amém. Podemos ler? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus diz assim, ó. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. E que nós temos zelado com todo afinco, Pai querido, Deus amado. Nós colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite, a pregação da tua palavra. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, trabalhar nas nossas vidas, Pai, derramar das tuas bênçãos, derramar da tua providência, da tua provisão, colocar da tua mão sobre cada família aqui representada nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, sê conosco, Pai, com nossos familiares, assim como o Senhor é, Pai, com esses nomes aqui no caderno de Rafael, Josemar, José Pedro, Diosina, Maria José da Cruz, Simone, família Miranda, Rodrigues, Pimentel, Alberto, Fabiana, Laura, Ana, pessoas que precisam de libertação, de salvação, de cura, de emprego, liberação, Pai, de dinheiro. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, trabalha na mente dessas pessoas e desde já, Senhor, nós queremos abençoar também a vida da Almerinda, da Hilda, que fazem aniversário. Deus querido, trabalha nessas vidas, Pai, para louvor da tua glória. Dá o presente que elas têm pedido de maneira incessante nos corações, Pai, e libera, Senhor, sobre a vida delas algo de especial, Pai. Nós declaramos que só o Senhor Jesus é Rei nesse lugar e repreendemos todo ladrão da palavra. Fazemos isso tudo em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Você leu aí o texto junto comigo, queridos? E esse texto, ele causa no meu coração um questionamento acerca da natureza do ser humano, porque, afinal de contas, alguns de nós que aqui estamos gostam de mudanças, outros, no entanto, não gostam tanto de mudanças. É inerente ao ser humano esse gosto, e não existe certo ou errado, não existe aqui uma tábua de julgamento onde nós possamos dizer que certo é gostar de mudança e errado é não gostar, e assim por diante. Entenda bem que isso acontece em todos os lugares. Tem empresa, por exemplo, que de vez em quando ela coloca em prática um aviso que está procurando funcionários para mudar de estado, e quem deseja essa mudança que procure o chefe. E ao ler isso naquele noticiário, ler naquele lugar onde é exposto o anúncio, naturalmente alguns funcionários daquela empresa vão ao encontro do patrão e já começam a pedir para mudarem, para irem para outros estados, para serem colocados naquela vaga, enquanto outros funcionários, quando leem aquilo, falam: Deus que me livre e guarde, me deixa aqui aonde eu estou e me deixa aqui no que eu estou fazendo, porque eu não gosto de mudanças, eu prefiro ficar aqui no meu lugarzinho, e se ninguém me empurrar eu nem me mexo, porque eu não gosto muito de mudar de um lugar para o outro. E aí, queridos, eu já quero desde já pedir para que você, mais uma vez, olhe para esse irmão que está aí do seu lado e pergunte para ele: qual é o seu perfil? Você gosta ou não gosta de mudança? Tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que não gosta. Queria lembrar para vocês que o Campeonato Brasileiro vai começar agora, e quem quiser mudar, o muro tá baixinho, sabe? Tem vascaíno que tá perdido por aí. Se quiser mudar, ainda dá tempo. Não sei, mas tem gente que não gosta desse tipo de situação, mas tem momentos na minha e na sua vida que, independente do seu gosto, caso você queira, caso você não queira, a mudança, ela acontece, queridos. A mudança, ela ocorre independente do seu gosto, independente da sua razão. Aquela mudança, ela se torna extremamente necessária e não tem para onde correr. Não tem o que fazer, queridos. Não tem o que negociar. A mudança, ela vem, invade as nossas portas, invade a nossa casa e, querendo ou não, tem que mudar.
Querendo ou não, você tem que tirar o sofá de um lugar, você tem que de repente jogar uma cama fora, porque as coisas mudaram e a mudança aconteceu. E nesse texto que nós lemos, ele retrata, e eu quero que você imagine junto comigo, a libertação desse povo hebreu que ali estava da opressão do Egito. Se você não sabe, deixa eu te contar uma história bem rápida aqui. Esse povo, antes de chegar aqui, nesse momento, andando, eles estavam sendo oprimidos e sendo colocados como trabalhadores escravos no Egito. Até que um determinado momento, um homem se levanta, um homem chega, mediante aquele povo que está ali sendo oprimido, e dá, se assim eu posso dizer, um grito para que todos possam ouvir, falando: olha, chegou a hora de irmos embora. Chegou a hora de nós nos locomovermos. Arrumem as suas coisas, façam as suas malas, porque nós vamos embora. Nós vamos nos mudar. E eu posso garantir para você, eu posso te dizer aqui, de maneira quase penhorando os meus bens, que essa notícia para aquele povo, que essa notícia, essa voz que ecoou e que foi espalhando de ouvido para ouvidos, a alguns agradou. Para outros, no entanto, não foi de grande agrado. Mesmo sendo uma situação onde o povo estava colocado como num regime escravo, sendo oprimido, eu posso garantir para vocês que algumas pessoas preferiam estar naquele lugar. Mas naquele momento que aquele povo estava passando, Deus levantou um homem que deu uma voz, um brado retumbante e falou: olha, é tempo de nós irmos embora. E aí, queridos, aquele povo que aqui estava, gostando ou não, teve que mudar. E aí, as mudanças na minha e na sua vida, elas chegam justamente dessa forma, como uma voz que se levanta falando: olha, arrume as suas coisas, comece a fazer as suas malas, porque gostando ou não, é tempo de mudar. E além de tudo, além de ser tempo de mudar, é preciso mudar. Não há o que negociar. É preciso mudar. Nesse texto que nós lemos, existia um homem que deixava o povo de Deus cativo no cativeiro. Existia um homem de Deus, a saber, o faraó, que deixava o povo ficar preso e não liberava aquele povo. Contudo, Deus, você conhece a história melhor do que eu, Deus foi falando com o faraó, foi falando com aquele homem: olha, você tem que deixar meu povo ir embora. Olha, é tempo do meu povo mudar. Olha, faraó, deixa o povo ir embora. E Deus foi mandando sinais. Deus não falava com o faraó, mas Deus ia mandando 1, 2, 3, 4, e você sabe melhor do que eu, porque você frequenta a escola bíblica aqui da igreja. Deus mandou 10 sinais para aquele homem. Deus não precisou descer do céu, Deus não precisou tocar uma trombeta. Deus foi dando sinais para aquele homem, para que ele tivesse que fazer o que ele tinha que fazer, que era liberar o povo. Deus dos altos céus, ele praticamente, ele esperneou, ele deu sinais, ele mostrou, ele foi dando ali vozes e vozes de comando para que aquele homem entendesse que era tempo de mudança, mas ele endurecia cada vez mais o seu coração e não fazia aquilo que Deus estava dando uma ordem para ele. Deus mesmo, o próprio Deus, ia endurecendo o coração dele e ele não seguia aquilo que Deus falava para ele. Queridos, olhe para cá um instante para que você possa entender o que Deus está falando com você. Tem vezes que nós ficamos pedindo para Deus: Deus, me fala comigo, Deus, fala comigo. Se o Senhor me der um sinal, eu faço qualquer coisa. E Deus está falando do céu assim para você: mas eu já dei mais de 1, de 2, eu já dei 10 sinais para você daquilo que você tem que fazer. E você insiste e persiste de fingir que não está me ouvindo. E aí, queridos, fala assim: misericórdia.
Porque, queridos, existem certas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas que não precisa Deus descer do céu, mandar um anjo, porque imagina se cai uma chuva de pedra na sua cidade. Alguma coisa está acontecendo de estranho. Não precisa Deus descer do céu e falar para você: olha, garoto, eu estou falando contigo, meu servo. Deus, ele tem falado contigo de maneira incessante e nós estamos fingindo que não estamos vendo. Deixa eu falar de maneira mais prática e com uma linguagem mais atual. Vamos supor, você está falando: Deus, me dá um sinal, Senhor, que é tempo de eu mudar de casa, Senhor. Me dá um sinal que é tempo de eu procurar um apartamento novo. E Deus está falando assim: você quer que eu fale contigo? Olha só, você não tem mais dinheiro para pagar a luz, não tem mais dinheiro para pagar o gás, não tem mais dinheiro para pagar o telefone, está com as contas todas atrasadas, eu preciso de... Não, queridos, Deus já está sinalizando na sua vida que alguma providência tem que ser tomada. Posso ouvir um amém, sim ou não? Assim como você fala: Deus, se eu tiver que começar a fazer uma dieta, levanta um servo para falar comigo. E aí, Deus está sinalizando, porque as roupas estão encolhendo todas. Você pegou o exame de sangue, está tudo desregulado. Queridos, entenda bem, Deus, Ele está bradando nas nossas vidas com sinais. Deus está bradando, falando constantemente na minha e na sua vida. E nós ficamos fingindo que não estamos ouvindo, queridos. E aí a gente coloca um monte de desculpa, a gente coloca um monte de situações, a gente até espiritualiza o que já está mais do que exposto, mais do que colocado na mesa, as cartas. E a gente fica: não, eu estou fazendo um propósito, eu estou jejuando, eu estou orando para ver se Deus fala comigo. E Deus já está falando: ó, tem tempo, querido. Deus já está demonstrando através daquilo que te cerca, através de situações. E eu até, no outro dia, estava falando acerca disso, porque eu não sei se você sabe, mas tem um tempo, e vai completar 2 anos, que nós saímos ali do 80 e viemos aqui para o 54. Durante o período da mudança, durante aquela situação um pouco confusa que estava acontecendo, eu me lembro de levantarem e me perguntarem: olha, mas você orou para Deus para saber se é a vontade de Deus sair aqui do 54? Aí eu me lembro que eu respondi: olha só, eu não preciso de mais sinais. Não preciso de mais sinais, porque já não tem dinheiro para pagar a luz, já não tem dinheiro para pagar aluguel, já não tem dinheiro para pagar os funcionários, já não tem dinheiro para fazer melhoria no lugar. Se Deus não está sinalizando que a gente tem que sair daqui, eu não sei mais o que Ele tem que fazer. Já estava tudo exposto, queridos. E dentro daquela situação, ainda éramos cobrados acerca de orações para ver se era mesmo isso. Deus, Ele fala, queridos. E Ele vai demonstrando em simples gestos e situações do nosso cotidiano, que é momento de mudar. E Deus me trouxe aqui para falar para você que já passou da hora de mudar. Já passou da hora de fazer determinadas coisas que você sabe que você já teria que ter feito. Mas você está: não, Deus vai falar comigo ainda se eu preciso. Queridos, e aí nessa hora você me ajuda a pregar, porque ficou me olhando com um olhar de sapo seco. Olha para esse irmão aí e fala assim: meu irmão, já passou da hora de mudar, meu irmão. Fica todo mundo me olhando assustado assim. Queridos, é Deus falando comigo e contigo, queridos. Porque Ele já sinalizou na sua vida que é tempo de mudar. Ele já mostrou para você que algo tem que ser feito. E você, como dizem por aí, está empurrando com a barriga o que já era para ter sido feito, ó, há muito e muito tempo. E como eu dizia aqui antes de começar o culto com o irmão, quando o pai da gente, quando o avô da gente puxava a orelha da gente, quando a gente era criança, a gente ficava com raiva do avô, do pai,
daquela pessoa que dava de repente um coquinho na gente assim, mas hoje em dia, quando nós crescemos e nós olhamos para trás, nós entendemos que cada puxão de orelha que aquele avô deu era um gesto de carinho para que você não viesse cair de repente numa vala, que aquele coquinho que ele te deu foi um gesto de carinho para que você não viesse a andar em mais companhias. Então, querido, se Deus está falando contigo nessa noite, puxando a sua orelha, te dando um cascudo, erga as suas mãos aos céus, porque Deus ainda te ama, e Ele só admoesta, Ele só fala com aqueles com quem Ele tem apreço e carinho, e não é à toa que você entrou aqui, porque existe um Deus no céu que te ama, e se Ele está puxando a tua orelha, dá um glória aí no seu lugar, porque Ele ainda te ama. Se Ele te deu um cascudo, é porque Ele tem apreço por você, e Ele continua a te amar, mesmo você sendo teimoso, e Deus está te falando mais, erga a tua mão aí, crente, vai dando glória, porque Deus está falando contigo nessa noite, porque Ele te ama e te dá mais uma oportunidade. E como disse o irmão aqui, como é que é? Tá ardendo, mas cura, como é que é? Metiolate, né? Mertiolate, né? Metiolate, né? É para curar. O metiolate de hoje não arde, né? Mas antes... Ah, o pessoal aqui sabe. O pessoal da época que o mertiolate ardia aqui. O delegado falou que o pai dele ia passando o mertiolate com aquela raquetinha, lembra daquela raquetinha do mertiolate? E falava assim, é para curar, meu filho. É assim que a palavra de Deus trabalha comigo e contigo. E você leu junto comigo, com garantia da palavra, que 600 mil homens saíram a pé. Não foi andando, não foi de metrô, foi a pé, queridos. Eles saíram andando. E aí, são 600 mil homens andando no deserto. Numa matemática simples, você consegue fazer junto comigo? Vamos imaginar que tivessem homens solteiros naquele povo. Mas tinham aqueles que eram casados. Então aí já dá para multiplicar um pouco essa quantidade de pessoas. Tinha aquele que era casado com... Não, lá naquela época não tinha. Mas tinha aqueles que tinham filhos, por exemplo. E aí o que era um já virou 3. Então numa matemática simples, que não é meu forte por conta da faculdade de jornalismo, misericórdia pela minha vida, 600 mil homens vira fácil 1 milhão de pessoas. Pela quantidade ali de alianças que existiam naquele lugar. Agora, imagine junto comigo 600 mil homens, somando mulheres e crianças, indo para 1 milhão, 2 milhões de pessoas, caminhando no deserto. A mulher falando, eu falei para você, eu disse para você, para a gente não vir para cá, para não ouvir aquele homem. Eu disse que ia ser assim, olha só, estou queimando meu pé, faz alguma coisa, a criança está chorando, me ajuda aqui. Meu querido, imagina, você está rindo, né? Imagina aquilo lá no deserto, aquele monte de gente andando, procurando a libertação. Todos andando para o mesmo caminho, todos reclamando, alguns reclamando do calor, outros reclamando da areia queimando, outros reclamando que de noite tinha muito vento. E haviam ali inúmeras reclamações, pontos de vista diferentes, mas todos estavam no deserto. O deserto era para todo mundo que ali estava. Para o Guinho, para o Zezinho, para o Luizinho, o deserto era para todos, queridos. Natural que o Huguinho, de repente, reclamava da areia, que estava queimando o pé. O Zezinho reclamava do calor. E quando o Zezinho olhava para o Huguinho, caramba, eu queria ser ele. Olha lá. Aquele ali não tem problema. Olha lá aquele outro ali, ó. O problema está só comigo. Quando nós paramos, queridos, para analisar a nossa vida, nós temos uma tendência a olharmos para o nosso problema e achar, e medir, e ter a presciência que o nosso problema é maior e pior do que o do irmãozinho que está do lado. Mas deixa eu te dar uma notícia que de repente pode te trazer um certo conforto. Esse irmão que está do seu lado direito tem problema. Sabia disso? Esse irmão que está do lado esquerdo também tem problema. Se você olhar para trás, vai ter problema também. Se você olhar aqui para frente, para esse cidadão que vos fala,
Eu também tenho problema. Mas, de repente, quando você olha para esse irmão aí do seu lado, com essa camisa bonita, florida, você olha e pensa, esse cidadão não tem problema não, não é possível. Não é possível, só quem tem problema sou eu. Aí você olha para a irmã do outro lado e fala, essa irmã não tem problema não, tá cheirosa, não é possível que essa mulher tenha problema. Para se arrumar, para sair de casa, pentear esse cabelo, não é possível que ela tenha problema. Problema tenho eu. Ele não tem não. Não é possível que ele tenha problema. Olha lá, não é possível que aquele homem lá na frente tenha problema não. Aquele ali está nadando de braçada. Não é possível que ele se bobear, até argentino ele é, porque naquele homem lá na frente não tem problema. Não é possível que ele tenha problema. Mas, queridos, o deserto está ali para todos nós. Eu estou no deserto. Você está no deserto. O irmãozinho também está no deserto. Primeros todos nós temos. E naturalmente, quando essa régua é apresentada, o primeiro pensamento que vem ao seu pensamento, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é olhar para mim e falar, pastor, mas o Senhor não sabe dos meus problemas. E aí eu te dou uma notícia de volta, você também não sabe dos meus, olha aí que coincidência. Assim como você também não sabe. Porque afinal de contas, o meu problema é... Pode falar, o meu problema é... Não, seu não é meu. É meu. O meu problema é meu, o seu problema é seu. Veja só que coisa, mas o deserto é para todo mundo, queridos. A palavra de Deus nos garante, através daquilo que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está no mundo, sim ou não? Você está vivo ainda? Graças ao bom Deus a quem você serve, você está vivo. Então, queridos, aperta a mão desse irmão que está aí do seu lado e fala para ele, meu irmão, bem-vindo ao deserto. Hoje é bom que o culto tem uma quantidade legal de pessoas, dá para você apertar bastante mão e dar muito bem-vindo ao deserto e falar, nós estamos no mesmo lugar de areia, queridos. Queridos, imagine, continue imaginando e caminhando junto comigo. Imagine que você está lá no deserto no primeiro dia e alguém gritou assim, olha, arrume suas malas que nós vamos para a terra prometida. E aí você arruma suas malas igual o Chaves indo para Acapulco, todo feliz com aquele monte de mala carregando. E aí no primeiro dia, quando você coloca o pé, o cara fala, bem-vindo ao deserto. Aí você fala, opa, não, um momentinho. Você quando gritou lá, você falou, arruma a mala, porque nós vamos para a terra prometida. E agora, o que é isso aqui? Deserto? Que papo é esse, Raimundo? Aí já começa a mulher com o marido. Você falou para arrumar, meu pai do céu, que lugar é esse que você me trouxe? O que está havendo aqui? Isso no primeiro dia. No segundo dia, eles estavam no deserto. No terceiro dia, eles estavam no deserto. No 20º dia, no deserto. Mas quando é que vai chegar? Mas cadê? Vamos embora que a terra prometida, eu só estou vendo areia. Eu só estou vendo deserto. Eu estou olhando para frente, eu estou vendo deserto. Eu estou olhando para trás, eu estou vendo deserto. Para onde eu olho, eu vejo areia. Mas que papo era aquele então de vamos embora cadê? Queridos, entendam e olhem para cá um instante, eu quero que você se teletransporte para essa situação de estar no deserto, caminhando, porque alguém falou que vocês iriam para a terra prometida. Imagine que tocou seu telefone lá no deserto. Aí você olhou e alguém te ligando. Via Zap. No deserto tem Wi-Fi. Aí você atende o telefone, a ligação está toda picotando, você fala, quem está falando? Que é sua esposa, que é seu filho. Eu quero saber aonde você está. Naturalmente, você responderia o quê? No deserto. Muito curioso, que nem sua mãe, sua sogra, seu filho é.
Primeira coisa que ele ia perguntar, o que você está trazendo para mim? Aí você vai falar, nada. A segunda coisa ele ia perguntar, o que você está fazendo no deserto? Queridos, nesse momento, que essa pergunta recai aos nossos corações, ao meu e ao seu coração, nesse momento que essa pergunta chega para mim e para você, tendo ciência e consciência que todos nós estamos no deserto, a resposta que nós temos para essa pergunta que o Espírito Santo de Deus faz ao meu e ao seu coração é um divisor de águas e uma definição daquilo que pode ser o nosso futuro. Porque ao ser questionado de onde você está, você respondeu, estou no deserto. Fazendo o quê? No momento que essa pergunta chega para mim e para você, existem duas opções. Você pode responder, olha, estou passando pela prova. Estou sendo provado, chacoalhado, remido e passando por uma série de situações que eu não sei como vou resolver. Essa é a opção A que você teria. Mas quando alguém te perguntasse o que você está fazendo no deserto, a opção B de resposta seria, eu estou no caminho do meu milagre. Eu estou andando para a terra prometida. Eu estou passando por um momento, mas alguém me falou, o meu Senhor me falou que por esse caminho aqui eu vou chegar na terra prometida. Queridos, quando você está no deserto, e você está no deserto, eu também estou. Então pode dar um glória aí no seu lugar. Você tem duas opções nesse deserto que você está atravessando, nessa situação que você está vivendo. E vai dando aleluia aí no seu lugar, porque é Deus falando contigo. Você pode olhar e falar, olha, eu estou passando pela prova. Ou você pode olhar para esse deserto e falar, esse aqui é o caminho do meu milagre. Eu não estou entendendo muito bem, mas é por aqui que Deus está me guiando. E eu sei aonde eu vou chegar. Eu vou chegar na terra prometida. Eu vou chegar no lugar aonde Deus me prometeu. O deserto, para mim e para você, é algo que nós não compreendemos, é algo que nós não sabemos. Mas para Deus, quando Ele olha, Ele chama de caminho. Ele chama de caminho do milagre. Ele chama daquilo que eu tracei para a sua vida, e Ele te faz uma promessa, olha, lá do outro lado, existe algo te esperando, que é maior e que é muito melhor do que isso que você está vendo agora. Eu não sei se você está no deserto, mas aqueles que estão no deserto, erga as suas mãos aos céus e comece a glorificar ao Senhor, porque isso aí parece deserto e realmente é, mas para Deus é o caminho do milagre, e existe algo te esperando, que é muito maior do outro lado, e que foi Deus que te prometeu, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O deserto é deserto, querido. É um monte de areia que você olha, não entende o caminho muito bem. Mas o jeito de ver o deserto é determinante do final que você vai ter. Quando alguém fala para você que você vai ingressar, por exemplo, numa aula de arte marcial, o seu primeiro dia de aula, você pode olhar para aquele tipo de situação, para aquele primeiro dia que você está ali e encarar aquilo como nada. Mas você pode olhar para aquela situação e falar, hoje é o primeiro dia que eu estou conquistando a minha faixa preta. Quando alguém olha para você e fala que você vai ter que fazer um determinado tipo de tratamento que vai durar 3 meses, você pode reclamar do tempo que ele vai durar, ou você pode dizer assim, agora só faltam 90 dias para eu ser curado. O jeito que você encara aquele deserto que se apresenta diante de você é determinante do resultado final. Você conhece essa história melhor do que eu e esse povo que foi parar no deserto. Eles reclamaram do deserto, sim ou não? Sim. E aí o que aconteceu com eles? Ficaram todos por ali mesmo. Porque quando eles olharam para o deserto, eles olharam para aquele tipo de situação e falaram assim, meu Deus do céu, eu estou com saudade lá do lugar onde eu estou com saudade do regime escravocrata que nós vivemos, porque é melhor do que isso aqui. Eles não conseguiam entender que aquele deserto era o caminho do milagre para eles. Eles não conseguiam entender que para chegar em Búzios você tem que passar por aquela Via Lagos lá, querido. Que de vez em quando engarrafa a ponte aqui. Mas para chegar lá, tem que passar pelo engarrafamento. Porque aquele é o caminho de Búzios.
O caminho do milagre, de vez em quando, nós não entendemos muito bem. E eu me lembro aqui, você que é crente não vai lembrar, mas teve uma novela que passou há muito tempo na Globo, a senhora não lembra, a senhora é muito... Que tinha... Eu não via novela não, e aí eu não tô... de hipocrisia, eu não via mesmo não, mas eu passava na sala, a única novela que eu vi foi 4x4. Lembra do Raí da Babalu? Foi a única novela que eu vi. As outras eu não... Lembra não? Você lembra assim? Aí, essa novela, eu passava na sala e via o que estava acontecendo. Aí tinha a Juliana Paz, que ela fazia bolo. Como é que era o nome da Juliana Paz nessa novela? Era Maria da Paz. Você via também, não adianta você fingir que não via não. A novela, o que acontecia com a menina na novela? Pelo que eu via quando passava na sala. Ela passou por um problema lá, eu já contei isso aqui. E ela começou a fazer bolo. E ela começou a vender bolo na rua. Ela passou por um momento de deserto. Quase que eu falei problema, tá vendo? Ela passou por um momento de deserto e ela resolveu fazer bolo e começar a vender na rua. Ela começou a fazer bolo na rua, começou com um treco, uma carrocinha assim, tipo de cuscuz. Lá para tanto eu passei pela sala de novo, ela era dona de uma fábrica de bolo. Eu não sei o que ela fazia antes de vender bolo, mas ela passou por um deserto na vida dela, que ela olhou para aquela situação e começou a vender bolo. E a partir daquele deserto, ela não teve esse discernimento, né? Mas depois de um tempo ela se converteu. Eu creio que ela se converteu. E não vi um amém. Mas eu creio que ela se converteu depois e ela viu que aquela situação do bolo na vida dela foi o caminho que Deus teve para trilhar para que ela alcançasse o milagre na vida dela. Aquela situação que ela olhou e falou, o que eu faço agora? Eu vou começar a vender bolo. E aí ela ficou rica, milionária, e começou com uma fábrica, uma série de situações que fez com que a vida dela mudasse da água para o vinho. E aí, queridos, de vez em quando acontece na minha e na sua vida determinadas situações que a gente olha e encara aquele deserto que se apresenta para nós como sendo algo que fosse uma punição de Deus para mim e para a sua vida. Mas aquilo, na verdade, é Deus te dando uma nova oportunidade de você entrar no trilho que Ele tem reservado para a sua vida e você sair daquela zona de conforto e começar a fazer algo que no início é desconfortável, mas aquilo vai te jogar para frente de uma maneira que você, quando chegar do outro lado, vai falar, aquilo tudo era o caminho para o meu milagre. Toda aquela situação só aconteceu para que Deus mudasse a minha sorte. De vez em quando a gente perde um emprego para que a gente comece um negócio novo e Deus demonstre para a gente que existem inúmeras possibilidades de nós transformarmos a nossa vida. Existem situações que de repente chegaram na sua vida, que te sacudiram de um lado para o outro, que você não entendeu muito bem, mas isso foi lá no passado. E hoje em dia, você colhe frutos daquela mudança que aconteceu na sua vida, que foi forçada, que você sequer queria fazer, mas aquela mudança te sacudiu de um lado para o outro e te arremessou num determinado lugar, que hoje você olhando para trás, você fala, olha, aquilo foi Deus purinho. Na hora eu não entendi nada, mas hoje eu sou fruto daquilo que eu passei e hoje eu colho o resultado daquilo que eu fiz, que era desconfortável, mas que eu fiz, querido. Ou seja, o que Deus está falando é que você já trilhou caminhos de milagre na sua vida. Você já teve experiências que você olhou, que você não entendeu, mas que você passou pelo deserto. E aquele deserto era não só uma prova, mas era o caminho do milagre. E hoje você está inserido dentro de uma situação que você olha e que você fala assim, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo como essa situação está se desenhando. Eu não estou entendendo que caminho é esse, porque para onde eu olho é sempre terra. E no deserto, você olhar para frente e para trás, para um lado e para o outro, é sempre a mesma coisa. Não existe caminho no deserto.
Mas quem traça o caminho para que você possa dar o passo certo e que te conduz pela tua destra fiel é o poderoso Cristo que está no céu e que te dá essa oportunidade de trilhar um caminho no deserto. E andar no deserto, queridos, é confiar num Deus que é poderoso, num Deus que é digno. É um ato de fé, crendo que lá do outro lado daquele deserto existe uma promessa que foi Deus que fez. Então, queridos, se você está nesse deserto, se você está nesse momento, começa a olhar para esse deserto e dando glória, porque esse deserto é o caminho do milagre. E se tem um caminho para o milagre, é porque existe um milagre te esperando, é porque existe a terra prometida ali do outro lado. Então não é momento de ficar parado, é momento de andar. Eu posso ouvir um glória aí da sua boca? É momento de confiar no Deus que te colocou nesse deserto, porque existe uma terra prometida. Posso ouvir um aleluia? De repente você olha e fala, mas o sol está mais potente. Vai dando glória aí, porque é Deus te colocando no caminho. O vento ficou mais frio. Vai dando aleluia aí, porque é Deus te colocando no caminho. Mas de repente eu já não sei mais o que fazer. Vai dando aleluia, porque o caminho do milagre é assim mesmo, mas tem milagre no final. E vai dando glória aí no seu lugar. E aproveita, bota essa mão no ombro do seu irmão, sacode ele e fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque o caminho do milagre é ardido, mas tem milagre lá do outro lado para mim e para a sua vida. Você que crê nisso, dá um glória aí poderoso no seu lugar, porque você já está no caminho para o milagre, querido. Você não está mais no Egito, não. Você de repente não está na terra prometida. Você nem está mais no Egito, dá um glória aí. Mas ainda não está na terra prometida. Vai dando misericórdia aí para Deus te sustentar. Mas, queridos, o caminho do milagre é assim mesmo, queridos. O caminho do milagre é algo que nós não entendemos. Mas aquele que traça o caminho no deserto é o poderoso Deus a quem você serve. Ele sabe aonde é o norte, ele sabe aonde é o sul, ele sabe aonde é o leste, ele sabe aonde é o oeste, ele sabe perfeitamente por onde está te conduzindo. E de vez em quando, como nos diz a palavra, é bom nós sermos como criança que dá a mão e começa a andar sem saber para onde o pai está levando. E o pai fala, não, está ali na frente a banca de jornal, a gente vai comprar figurinha. E a criança vai andando junto contigo. Queridos, confie no seu Deus, assim como uma criança confia no pai. Confia no seu Deus que te colocou nesse deserto, porque Ele é capaz de conduzir. Confia no seu Deus, porque Ele é maior para fazer do que você imagina, do que você pediu. Ah, mas pastor, eu estou no deserto. Não é deserto não, é caminho para o milagre, querido. Comece a olhar para o deserto, comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para aquilo onde você está inserido, não como prova, mas sendo um caminho para o milagre, queridos. Comece a olhar para essa situação de maneira diferente. Porque a maneira como você olha para essa situação vai definir aonde e como você vai chegar. Se você de repente vai atravessar esse deserto e chegar na terra prometida, ou se você vai ficar pelo caminho. Eu creio que nessa noite, agora que você entendeu um pouquinho melhor, que você está no caminho do... E o irmão do lado não entendeu. Pergunta para o irmão, você entendeu onde você está? Você entendeu onde você está? Não tem GPS não. Não tem o Waze não. Só tinha o Wi-Fi para você responder aquela ligação lá. Mas acabou. Acabou, acabou o sinal, querido. Você entendeu aonde você está, querido? Você está caminhando rumo àquilo que Deus te prometeu. Você está andando rumo ao lugar que Deus falou que você vai chegar, e você vai chegar do outro lado. Porque Deus te prometeu e você já entendeu que é um caminho que te leva a algum lugar. Não é prova não. Então eu quero te convidar a dar a mão para esse irmão aí que está do seu lado e pergunta para ele, irmão, você entendeu aonde você está? Se você não entendeu, eu vou te falar, isso é caminho para o milagre. Então se coloca de pé aí e começa a caminhar. Levanta aí do seu lugar, meu irmão, e começa a conduzir esse irmão junto contigo, porque de repente ele está fraquinho, de repente ele não entendeu muito bem, então você vai com a tua fé guiando ele pelo deserto, porque você vai falar para ele assim, Deus que me colocou aqui, é Ele que vai me conduzir. Dá a mão para esse crente aí, querido, ele não tem mais Covid, não, pode dar a mão para ele em nome de Jesus, e vamos orar uns pelos outros nessa noite. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela
tua misericórdia, porque Deus, isso é o seu caminho, Pai. Esse deserto que nós estamos, na verdade é o caminho para nós chegarmos no milagre, é o caminho que o Senhor nos... Essa doença, Pai, é o caminho para o milagre, esse deserto é o caminho para o milagre, essa falta financeira é o caminho para o milagre, essa mão que eu seguro é que vai me ajudar em oração, para quando a minha fé estiver pequenininha, eu possa continuar caminhando. Deus querido, eu oro por esse irmão que está do meu lado direito, vai orando aí pelo seu irmão, para que ele possa caminhar no deserto, porque de vez em quando a gente precisa de alguém que nos ajude a caminhar, de vez em quando a gente precisa de uma mão para nos levantar. Pai querido, eu abençoo esse irmão que está do meu lado direito, Pai, para louvor da tua glória, faz com que ele possa caminhar debaixo da tua presença, Senhor, que ele possa ter os olhos fitos no autor e consumador da fé, porque olhando para a situação é deserto, Pai, não tem caminho, mas Deus, o Senhor que fez a promessa, e o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então sustenta esse irmão que está do meu lado direito, Pai, para louvor da tua glória. Nós te pedimos também pelo meu irmão do meu lado esquerdo. Senhor, olha essas mãos, Pai, olha esses joelhos cansados, Pai, olha essa mente que tanto pensa, Pai, essa mente que tanto mede as situações e que de vez em quando a fé fica pequenininha. Deus querido, trabalha na fé dele, trabalha na fé dela, para que Deus ele possa ter os olhos no autor e consumador da fé dele, que é Jesus Cristo, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essa promessa não vai morrer no deserto, não. A promessa ainda está de pé, a promessa está esperando, a promessa está ali do outro lado. Então caminha, meu irmão, caminha, minha irmã, não fica parada, não. Começa a glorificar o nome do Deus que você serve. Erga as suas mãos aos céus nessa noite, começa a exaltar ao Deus a quem você serve, porque Ele que te colocou nesse caminho. Existe uma promessa que foi feita, tem tempo, é bem verdade, mas essa promessa não morreu não, essa promessa ainda está de pé, e Deus que está no céu, ouve o glória nessa noite, o Deus que está no céu, ouve o seu aleluia no sinal de fidelidade, porque Ele tem visto como você tem padecido, Ele tem visto as dores que você carrega. O deserto não é fácil para ninguém, mas pela fé em Jesus Cristo, nós continuamos de pé, mas pela fé no Deus a quem nós servimos, nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos pediu. Então, Pai querido, Deus amado, sustenta o teu povo, sustenta, Pai, essa igreja, sustenta, Pai, os teus servos aqui, sustenta os obreiros, sustenta os diáconos, sustenta os ministérios, porque Deus, o deserto queima a pele, o deserto queima o pé, o deserto esmorece a nossa fé, mas existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que mais uma vez se coloca de pé no trono, que olha para os seus servos e fala, caminha mais uma milha, porque já já chega a terra prometida, caminha mais uma milha, porque já já chega a terra prometida. E esse Deus que fez a promessa não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele sela com o santo selo do Cordeiro, não existe homem que possa romper, não existe inimigo que possa roubar, e cada promessa que Deus fez continua de pé. Lembra, Senhor, meu irmão, as promessas que você fez, Pai. Lembra, minha irmã, as promessas que você fez, Pai. Lembra das portas, Pai, que o Senhor colocou na frente. E vai dando glória aí, meu irmão, porque enquanto você vai glorificando, Deus vai azeitando o seu coração, vai colocando na tua mente aquela semente que de repente foi cortada, mas ao cheiro das águas, essa semente, essa árvore pode brotar de novo, porque quem tem promessa continua de pé, quem tem promessa continua caminhando, e as promessas, por mais que sejam cortadas, as promessas, por mais que sejam colocadas em pauta, como aquilo que nós determinamos como fracasso, existe um Deus no céu que olha e diz, não tem fracasso não, não existe nada que tenha se perdido. Olha o cheiro das águas aí brotando no meio do seu povo, olha os rios correndo no meio do seu povo, olha as promessas sendo revitalizadas novamente, olha o cheiro de terra molhada, olha o cheiro aí das árvores subindo novamente. Existe algo sendo liberado aqui nessa noite, não só sobre a sua vida, mas pela vida desse irmão que está aí do seu lado, porque as promessas podem ser sentidas novamente, o cheiro das águas podem ser sentidos novamente, e onde tem água tem avivamento, onde tem água tem o Espírito Santo de Deus, aonde tem água tem derramar de Deus sobre a sua vida, aonde tem água tem vida passando. Se tem vida aí, vai dando glória no seu lugar, porque Deus reaviva a obra
daquele. Deus coloca de pé aquilo que havia sido perdido. Deus faz de novo, Pai, na vida da igreja, Nova Vida do Catete. Faz de novo na vida da minha irmã. A árvore foi cortada, mas faz crescer de novo, Pai, e reestabelece aquilo que aos olhos humanos pode parecer que foi perdido, mas que ainda está de pé. E não é deserto, não, é o caminho do milagre que se coloca na sua frente e fala: caminha um pouco mais, porque é o caminho do milagre diante de ti. Você que crê, erga as suas mãos aos céus, dá um glória aí bem alto, para que todo mundo saiba que existe um povo de Deus aqui nesse lugar, que acredita nas promessas e que acredita que está no caminho do milagre. Vai dando glória aí, vai orando a Deus. Oh Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu creio nas tuas promessas. Oh meu Deus, eu posso tocar no céu, eu posso erguer as minhas mãos. Oh Espírito de Deus, reaviva a tua fé. Existem águas bem aqui, renova o teu povo. Oh Deus de Israel, oh Deus de Israel, fale com teu Deus, entremos juntos em juízo. Me apresenta tuas casas, as promessas estão de pé. Queridos, você pode se assentar aí, tomar seu assento em nome de Jesus. Com essa palavra no seu coração, eu quero te convidar nessa noite